para você que é curioso como eu, ou então você que gosta de debate político na internet, ou você que gosta de humilhar o amiguinho, ou então a família nos almoços com conteúdo, aqui é o seu canal. Hoje eu vou falar, por exemplo, sobre o que é do déficit primário e como a disputa no governo afeta o seu bolso, com técnica, com base na BBC News Brasil, com informação. Então é para quem é curioso como eu, gosta de saber as coisas, gosta de entender o que estão falando nos noticiários, o que estão falando por aí, e entender com base científica, financeira mesmo, não com achismo, essas coisas de gurus e tudo mais, com base para eu debater quando for preciso, que alguma pessoa quiser debater comigo, eu vou ter os meus argumentos. Então é para isso que eu fiz esse canal, para dar munição para as pessoas que gostam de debater na internet. E se você gosta de debater na internet, escrever seu texto, você vai me ouvir aqui, o déficit primário, que vai ser uma disputa de agora até janeiro, fevereiro. Mais ou menos isso vai ser muito debatido na internet. E se você não interessa, direita, esquerda, não sei do que lado que você é, mas sabendo o que significa, você vai se dar muito bem nos debates da política por aí, seja nos bares, seja na internet, ou seja até naquele almoço de domingo que é gostoso assim, você humilhar aquele primo, tio, tia, sei lá quem quer que seja, que é de uma outra... que é de um outro lado, e aí você mostra pra eles que você sabe dos Paranauê. Então é para isso que eu estou aqui, para colocar um pouco de informação e ler também. Então eu passo a leitura reativa da BBC News Brasil, o que é o déficit primário e como a disputa no governo afeta o seu bolso, o nosso bolso. Coloca pro lado e vamos iniciar então a leitura sem delongas. É da Mariana Schreiber, da BBC News Brasil, em Brasília. Ela sabe tudo. 6 de novembro de 2023, ela é nova. A clássica disputa comum em qualquer governo entre gastar mais ou menos voltou a esquentar Brasília depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT deixar claro que não pretende mais zerar o rombo primário das contas públicas em 2024, como havia prometido o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Após ter tido que não deseja cortar investimentos e que o déficit equivalente a 0,5% do PIB não seria nada, o presidente explicou os conflitos internos em reunião com ministros na sexta-feira, 3/11. Abre aspas. Para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro que está no tesouro, mas quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. Populismo. É dinheiro transformado em estradas, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde, defendeu Lula na ocasião. Abrindo em aspas, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer e que um presidente deseja, acrescentou. Que belo discurso, hein, Lula? O motivo da discórdia é o chamado resultado primário. Diferença entre tudo que o governo arrecada e gasta, com exceção das receitas e despesas financeiras, como gastos com juros da dívida pública. O governo brasileiro tem registrado déficit primário, ou seja, gasto mais do que arrecada, praticamente todos os anos desde 2014. A única exceção foi 2022. Isso provocou forte aumento na dívida pública, pois, quando o governo gasta mais do que arrecada, precisa emitir mais títulos da dívida para cobrir parte das despesas. Vai prestando atenção aí, caro, para vocês entenderem o que está acontecendo. Já quando registra saldo positivo, paga juros da dívida, evitando seu descontrole. A dívida pública hoje chega a 74% do PIB e a perspectiva de alta, segundo projeções do mercado monitoradas pelo Banco Central do BC, que é o Banco Central. A projeção do governo é fechar este ano, 2023, com um déficit primário de 141,4 bilhões, 1,3% do PIB. A promessa de Haddad era zerar o rombo em 2024 e registrar saldos positivos a partir de 2025, mas especialistas em contas públicas e agentes do mercado financeiro sempre manifestaram ceticismos com esses números, devido às dificuldades em elevar a arrecadação e à falta de medidas para cortar despesas. Como nós vimos ali, olha a deixa. Em 2022 isso aconteceu. Na visão dos economistas favoráveis a um maior aperto fiscal, é fundamental que o governo volte a registrar resultados positivos nas contas primárias para reduzir o endividamento. Segundo esses especialistas, um aumento constante da dívida tende a ter reflexos ruins na economia, como aumento de juros, dólar mais caro e inflação mais alta. Entenda melhor o jogo ao longo dessa reportagem.
Já os que defendem uma meta fiscal mais frouxa consideram que limitar os gastos sociais e investimentos em obras vai enfraquecer a geração de empregos e a oferta de serviços públicos aos mais vulneráveis. Por enquanto, a revisão da meta está em base no governo, debate no governo. A alteração terá que ser formalizada junto ao Congresso neste ano ou ao longo do próximo. Apesar da fala de Lula, o ministro da Casa Civil Rui Costa negou na sexta-feira, 3/11, que exista um conflito interno. Abre aspas. Viu alguns artigos na imprensa tentando fazer um contraponto entre a parte do governo que é gastador e a outra parte que é poupador. Não há esse debate, não há essa dicotomia, porque não há nenhuma possibilidade de aumentar o gasto, porque o arcabouço não permite, acrescentou o chefe da Casa Civil. A regra a qual a Costa se refere é o novo arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso para substituir o antigo teto de gastos, que limitava o crescimento das despesas públicas à inflação do ano anterior. A nova regra permite que as despesas sempre cresçam acima da inflação, mas dentro de um intervalo que varia de 0,6% a 2,5% a depender do ritmo do crescimento da receita. O problema enfrentado agora pelo governo é que a receita não está mais crescendo no ritmo desejado, a se confirmar a expectativa de uma arrecadação mais fraca no próximo ano. A Fazenda teria que adotar medidas adicionais para cumprir a meta de zerar o déficit primário, seja segurando mais as despesas, seja aumentando impostos, por exemplo, mas ambas são medidas impopulares. Ainda mais um ano eleitoral. O Brasil elege prefeitos e vereadores em 2024, lembrando. Haddad já anunciou uma série de medidas para aumentar a arrecadação, seja com novos tributos, com a taxação de apostas esportivas ou de fundos de investimentos para super ricos, seja com a reversão de alguns benefícios fiscais, descontos em impostos, mas boa parte dessas medidas depende da aprovação do Congresso. Processo que tende a ser lento e nem sempre exitoso para a Fazenda. Abre aspas. Se tiver aqui de antecipar medidas para 2024, eu encaminho ao Congresso mais propostas. O meu papel é buscar equilíbrio fiscal, farei isso enquanto estiver no cargo. Não é por pressão do mercado financeiro. Acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas, afirmou, sem detalhar quais seriam as novas medidas. No limbo, né, Dr. Haddad? Poxa. Economistas e especialistas em contas públicas consideram correto o esforço do governo de aumentar as receitas por meio da revisão de benefícios tributários e aumento de impostos sobre os mais ricos. Por outro lado, criticam a falta de medidas para conter os gastos. Para Gabriel Leal de Barros, economista-chefe do Rio Asset e diretor da Instituição Fiscal Independente IFI, o esforço do governo para aumentar as receitas por meio de revisão de benefícios tributários e aumento de impostos sobre os ricos está correto. Abre aspas. Faz sentido a estratégia do Haddad. O problema é que ela está 100% focada na arrecadação. Não tem nada para melhorar a eficiência e cortar gastos. Como não tem essa perna da despesa, o plano fiscal está capenga, critica. Segundo Barros, o Ministério do Planejamento, comandado por Simone Tebet, vem desenvolvendo medidas de avaliação do gasto público para melhorar sua eficiência, mas sua avaliação ainda falta vontade política no governo para implementar essas ações. Com visão semelhante, a economista Zain Latifi, sócia-diretora da Gilbert Consulting, questiona o argumento de Lula de que seria preciso mais recursos para obras. Ela lembra que o Brasil tem um longo histórico de gastar mal dinheiro em infraestrutura, desperdiçando recursos em empreendimentos mal planejados e mal executados. Dados do Tribunal de Contas da União, TCU, reforçam seu ponto. Segundo o relatório de outubro da instituição, 41% das obras tocadas no país vêm em 2023 com previsão de recursos federais estão paradas. Isso representa 8.603 obras paralisadas, cujo orçamento soma 32 bilhões de reais. Abre aspas. São obras paradas não por falta de dinheiro, é porque são projetos mal desenhados, com um monte de problema na execução, que não dão conta das exigências ambientais, ressalta Latifi. O impacto no bolso. Embora o governo mire em mais crescimento econômico com o aumento de gastos, Gabriel de Barros avalia que a medida pode ter efeito inverso se não vier acompanhada de um equilíbrio fiscal. Segundo o economista, a continuidade de aumento da dívida pública tende a elevar os juros no país, o que encarece o financiamento para novos negócios. Isso acontece da seguinte forma, explica ele. Quando os investidores que apresentam dinheiro para o governo cobrir o rombo nas contas públicas, vem a dívida aumentando. Eles entendem que o risco daquela dívida não se paga fica maior. Com isso, passam a cobrar juros mais altos para cobrar os títulos da dívida pública. Isso, acrescenta Barros, que pode fazer o empresário para o governo, pode fazer o empréstimo para o governo ficar mais atrativo do que investir em negócios mais arriscados, como abrir uma nova empresa ou expandir a produção, diminuindo o recurso disponível para atividades que geram emprego e renda. Além disso, a taxa básica de juros, a Selic, paga
pelo governo é referência para os demais juros praticados no país. Quando ela sobe, todo o crédito tende a ficar mais caro. Abre aspas. Quanto mais alta a Selic, que é um reflexo do quão mais ou menos arrumada está as contas públicas, isso afeta negativamente o quanto de emprego e renda vai se gerando na economia com investimento produtivo, resume. E a percepção do risco sobre o endividamento público também bate em câmbio, desvalorizando o real. Bate no câmbio. Com o dólar mais alto, tudo que é importado fica mais caro, aumentando a inflação no país. Acrescenta destacando outro impacto negativo para a nossa economia. Mesmo o déficit de 0,5% do PIB é meta incorreta. A grande dificuldade do governo em elevar a arrecadação no patamar necessário para zerar o déficit já estava no radar do mercado financeiro. Mesmo antes de Lula explicar a intenção de rever a meta, o Boletim Focus, levantamento semanal realizado pelo Banco Central, mostrava que a projeção mediana da economia para o resultado primário de 2024 estava em 0,75% do PIB. Depois das falas do presidente, a projeção subiu para 0,80% do PIB. 0,5% porque uma fala errada. Olha a dificuldade que é. Apesar disso, a declaração do presidente foi mal recebida no mercado. Segundo Barros, isso ocorreu porque a discussão sobre a revisão da meta era esperada apenas para o próximo ano. Na sua visão, a antecipação pode ter efeito negativo de menos força para Haddad aprovar o Congresso medidas de aumento de arrecadação. Antecipar isso vai afetar a negociação do Congresso e pode fazer com que a revisão da meta primária seja por um déficit maior do que poderia ser se fosse feito no ano que vem, avalia. Se a arrecadação vier ruim, o governo pode ter que contingenciar, segurar gastos, que quer dizer segurar gastos, de qualquer forma. Por isso, pode ser que esse novo déficit seja fixado em 1%, acredita Barros. O economista Felipe Salto, ex-secretário de Fazenda do Estado de São Paulo e atualmente sócio da gestora de investimentos Warren Hanna, tem avaliação semelhante. Ele ressalta que o projeto de lei orçamentária para 2024, encaminhado pelo governo em agosto para o Congresso, prevê 212 bilhões de receitas discricionárias, aquelas que podem ser usadas livremente, não estando atreladas a alguma despesa obrigatória. Desse total, 168,5 bilhões são receitas condicionadas, ou seja, que ainda dependeriam de aprovação no Congresso, como o caso da proposta de taxar fundos exclusivos de super ricos e aplicação no exterior. De lá para cá, apenas uma dessas medidas já foi aprovada. A que devolve à Receita Federal vantagens nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, sobre disputas tributárias com contribuintes, algo que pode render 98 bilhões em 2024, segundo a Fazenda. Mas mesmo essa previsão de 98 bilhões em arrecadação com essa mudança é considerada muito otimista por especialistas, afirma Salto. Sua projeção, por exemplo, é que o governo vai arrecadar em 2024 172,3 bilhões em receitas discricionárias, 40 bilhões a menos do que consta na PLO, o plano anual, né? Se esse quadro se confirmar e de fato nada em despesa foi contingenciado, haverá um resultado deficitário em 0,74% do PIB em 2024. Abre aspas. Logo, se a meta mudasse para o déficit de 0,5% do PIB, não mudaríamos a projeção e o governo continuaria com um cenário apertado, mesmo sob essa meta mais alargada. Acho que os ministros que aconselharam o presidente a mudar a meta para liberar espaço para gasto ou para evitar o contingenciamento, o que dá na mesma, não perceberam esse detalhe das contas pondera. Muito bom! Olha, então nós conversamos sobre o déficit primário, sobre como poderá ser as contas públicas do ano que vem. E isso é muito importante para você que gosta de debater na internet ou gosta de ler notícias assim. Você, com essa base aqui, você vai ler muito melhor as próximas notícias sobre a economia brasileira. Isso é importante.